Se aprender é seu poder, aprender a aprender é seu superpoder. Essa frase não é minha, é do autor desse livro aqui, Sem Limites, autor Jim Kwik, que a gente vai resenhar no vídeo de hoje. É um livro bem interessante que trata sobre como a gente pode potencializar o nosso processo de aprendizagem, tornando mais fácil, prático e, sobretudo, como a gente pode turbinar algo que é essencial na nossa vida. Então, quando a gente sabe adotar o tripé certo da aprendizagem, que é o que o autor vai explorar nesse livro, a gente tem condições de fazer o processo perdurar com muito mais facilidade e aprender mais fácil e melhor qualquer coisa que a gente queira. Então, sem enrolação, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, vem comigo que a gente vai destrinchar esse livro agora. Vamos lá? Bom, eu pretendo aqui ser o mais rápido e sucinto, de modo a preservar o tema central do livro. Então, caso você tenha interesse em consumir o que está aqui nesse slide, basta ir no grupo do Telegram, que eu vou colocar o link logo abaixo aqui nos comentários, e você pode acessar livremente o material desse livro e de outros que eu pretendo pôr mais para frente. Então é isso. Afinal de contas, quem é Jim Kwik, esse cara que está aparecendo aqui na minha tela? Resumidamente, Jim Kwik é um cidadão americano que teve bastante dificuldade de aprendizagem na infância. Desde criança, ele lidou com a dificuldade de aprender em razão também da lesão que ele teve na cabeça, como também de crenças que ele acabou internalizando de que era incapaz, de que não conseguiria aprender o que outros faziam. Como posto na introdução desse livro, aprender é a habilidade mais importante que você pode desenvolver, porque ela é a mãe de todas as outras habilidades. E como eu coloquei, o autor ele vai asseverar que o processo de aprendizagem está construído em um tripé dos 3 M's: motivação, mentalidade e método, o que particularmente para mim faz muito sentido. Cara, imagina alguém que está muito motivado para passar no concurso, muito motivado. Ele tem a mentalidade de que ele é capaz, só que o cara não tem método. Ele não tem um professor, não tem um material adequado, não tem nenhum raciocínio que faz com que ele consiga queimar etapas, consiga trilhar atalhos de saber o que é mais importante, o que não é importante. Muito provavelmente ele vai gastar muito mais energia e quem sabe até no longo prazo, no curto prazo, pode desistir. Pensa nesse tripé como fatores que precisam estar alinhados para que você aprenda qualquer coisa. Então muitas vezes você tem um método, está motivado, mas não acredita que é capaz. Ou você acredita que é capaz, tem um método necessário para aprender algo, mas não está motivado, você não vê razão pela qual começar a aprender aquilo, aquele conhecimento, habilidade. Então, quando você alinha esses 3 elementos, você está um passo à frente para conseguir aprender mais rápido e melhor. Muitas vezes, quando criança, somos ensinados a ler Machado de Assis, a aprender Bhaskara, fórmulas de tudo quanto é coisa, química. Mas, se a criança não souber para que ela precisa daquilo, muito certamente ela não vai estar motivada. E se ela não está motivada, você já tem um grande enfraquecimento no pilar da aprendizagem. Motivação, mentalidade e método é importante para qualquer coisa que a gente quer aprender. Nesse processo de desenvolvimento da nossa capacidade de aprender mais rápido e melhor, do nosso processo de aprendizagem, a gente vai encontrar obstáculos, vilões, tal qual o personagem de um filme de super-herói, por exemplo, que ao aceitar a jornada do herói e iniciar o desafio, ele vai encontrar barreiras, obstáculos, vilões que vão fazer face ao prosseguimento do seu caminho. Da mesma forma, o nosso processo de aprendizagem vai encontrar barreiras ao perfeito desenvolvimento de um processo seguro e com qualidade. O autor elenca aqui 4 tipos de vilões, mas ele reconhece que podem haver mais. Vou falar rapidamente sobre esses vilões. O dilúvio digital, ou seja, você tem tantas possibilidades de entretenimento, tantas possibilidades para fazer na sua hora de tédio, e você encontra enorme dificuldade para focar, porque os momentos de entretenimento, além de grande variedade de opções, são tão prazerosos que o momento de esforço cognitivo acaba sendo deixado de lado. Ao mesmo tempo, temos a distração digital, ou seja, você tem um volume tão grande de informações que humanamente é impossível assimilar. Então pensa, por exemplo, o feed do Instagram. Você fica rolando horas e horas e é tanto conteúdo
massivamente estimulante, excitante, no sentido de ativar a sua dopamina, que você tem uma quantidade muito grande para ficar ali por horas e horas e horas e nem se dá conta que está ficando todo esse tempo. A demência digital. Muitas vezes, nesse processo de aperfeiçoamento tecnológico, nós cedemos e terceirizamos capacidades cognitivas básicas nossas para aparelhos como esse aqui. Então, muito facilmente, a gente acaba prejudicando nossa capacidade de fazer contas, porque quase sempre a gente usa calculadora. Acaba prejudicando a nossa capacidade de armazenar informações, como números de telefones, por exemplo, porque quase sempre a gente usa agenda. A gente acaba prejudicando uma série de capacidades cognitivas básicas porque terceirizamos essas tarefas recorrentemente a aparelhos tecnológicos, que por sua vez têm sua função, são benéficos, mas essa terceirização em excesso acaba prejudicando raciocínios básicos que a gente pode desenvolver. Alinhado com isso, a gente tem a dedução digital, ou seja, você consome tantas informações externas sobre opiniões políticas, opiniões das mais diversas, que acaba sendo difícil desenvolver qual é o seu senso crítico. Você internaliza tanto que acaba até terceirizando a sua capacidade de criticar, formular hipóteses, tomar decisões. Então esses são alguns dos vilões da aprendizagem apresentados pelo autor. Então, um dos aspectos que faz com que a gente tenha vilões tão grandes e constantes e que são vilões muito parecidos na nossa vida, né? Se eu pegar um americano médio, provavelmente ele vai enfrentar vilões semelhantes com o que um brasileiro enfrenta aqui. Muito dessa questão se deve ao fato do nosso sistema educacional ser muito antiquado, falho, que parte da lógica de que o aluno é apenas um mero absorvedor de informações. Então, você não oferece protagonismo para aquele aluno, para que seja desenvolvido nele a capacidade de ter motivação, de seja analisado quais são os interesses, o que ele gosta de aprender. Então, quando você assume que o aluno é apenas um absorvedor de informações e que deve se jogar informações das mais diversas para que ele memorize e coloque isso na prova, muito certamente você está desenvolvendo aí capacidades que não são das mais desejadas para que você otimize o processo de aprendizagem. Então, vamos lá. O primeiro do nosso tripé, mentalidade. E eu começo mentalidade porque, sim, tem uma ordem. É preciso que, primeiramente, você tenha uma mentalidade adequada para, posteriormente, desenvolver motivação para aprender algo e, futuramente, buscar os métodos para incorporar aquele conhecimento ou habilidade que você quer desenvolver. Então, muitas das questões começam com a mentalidade certa ou terminam com a mentalidade errada. Pensa, por exemplo, você quer aprender a tocar piano, você quer aprender um segundo, um terceiro idioma, mas na sua cabeça você se vê como incapaz, você se vê como não merecedor de desenvolver um esforço para ser empreendedor. Se você não tem a mentalidade e a crença adequada de que é possível fazer, muito certamente aquele conhecimento ou habilidade morre ali. Então, uma pergunta muito importante que você pode começar a fazer a si mesmo, identificar essas crenças que podem estar distorcendo a sua visão correta da realidade é: há evidências reais que alimentam essa crença que eu estou nutrindo? Eu realmente tenho menos capacidade cognitiva que os demais? Provavelmente não. Se eu me esforçar, eu consigo? Provavelmente sim. Então, busque identificar quais são as evidências que nutrem. Muitas vezes projetamos incapacidades com base em narrativas que criamos em suposições, em versões que nosso cérebro cria de nós. Quando a gente busca evidências que sustentam uma crença, seja ela positiva ou não, a gente começa a racionalizar esse processo e tornar ele mais factível. Nesse caminho de remodelar nossa aprendizagem, muito certamente a gente tem que desconstruir uma série de concepções equivocadas que podemos estar nutrindo sobre nós mesmos. Às vezes você quer ser engenheiro, advogado, mas talvez você se considera velho demais para começar uma faculdade. Você se considera que não teve um bom ensino médio, não teve muita concepção de matemática, de física, então provavelmente você não vai nunca conseguir passar no concurso dos bombeiros, por exemplo. Então, a gente acaba enrijecendo nossas possibilidades com base em suposições que construímos em experiências passadas. As suas habilidades não estão rígidas e escritas na pedra. Você pode constantemente remodelá-las. Mas o primeiro passo, é claro, é desconstruir
essas narrativas muitas vezes equivocadas que a gente constrói ao longo de nossa vida, que muitas das vezes são embasadas em suposições, crenças, que nem sempre estão alinhadas em evidências concretas, reais. O segundo ponto desse tripé que foi formulado pelo Jim Kwik é a motivação. Ele define como propósito, mais energia, mais pequenos passos. Então, a primeira questão é motivação. Propósito, você precisa saber qual é a direção que você está tomando, para onde que você quer rumar a sua vida, para onde que você quer desenvolver seu conjunto de potencialidade, conhecimentos, habilidades. Você quer usar para uma área do empreendimento, um determinado rumo acadêmico, você quer talvez abrir uma franquia. Quais são as habilidades que você precisa nutrir para aquilo? Então, propósito, mais energia para fazer o que você alinhou como importante e desdobrar isso em pequenos passos. São etapas fundamentais elencadas pelo Jim Kwik para que você consiga ter motivação de forma constante para desenvolver aquilo que você quer aprender. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar dessa expressão, estado de fluxo. Ele cita dentro dessa pilar da motivação, porque quando a gente encontra algo que é satisfatório para nós, muitas vezes a gente começa a fazer algo e perde a completa noção do tempo. Imagine que você gosta de fotografia e você vai para o campo fotografar e você fica ali horas e horas fazendo algo que você agrada. Imagine que você gosta de um determinado esporte ou usar todo o seu conhecimento para projetar prédios e arquitetar diferentes edifícios. A partir do momento que você encontra aquilo que é satisfatório para você e tem um nível de competência aliado com o desafio, muito certamente você pode entrar em estado de fluxo, que é esse estado de alta imersão e engajamento. Isso é um ótimo indicativo que você está fazendo algo que é satisfatório para você. E por fim, o método. É claro que o livro ele vai elencar e buscar adentrar em cada uma dessas etapas. Sobre o foco, ele vai tecer um conjunto de comentários sobre como estudar de forma mais adequada, memória, leitura dinâmica. Só que como foco desse livro aqui, eu busquei trazer o tema central e não adentrar nos pequenos subtópicos que o autor vai abrindo ao longo do livro, que por sinal ele vai abrindo vários, né? Então, resumidamente, dentro de método a gente vai trazer todo o conjunto de ferramentas necessários para desenvolver aquele conhecimento, habilidade que você quer incorporar. Eu me lembro que quando eu comecei a correr, principalmente durante o auge da pandemia, eu comecei a ver na corrida uma forma de me distrair, uma forma de me exercitar, já que as academias estavam fechadas. E eu vi que até em algo que eu achava banal, como correr, existia método, existia técnica. E porque eu estava correndo tão errado, eu me cansava fácil. E porque eu estava correndo tão errado e sem técnica, eu acabei lesionando meu joelho, acabei sentindo dores demais em uma determinada parte do quadril. Então, até algo que a gente acha simples demais, como correr, existem técnicas. E eu comecei a jogar no YouTube e vi o tanto de vídeos de professores de educação física, de diferentes profissionais ligados à área, falando sobre como correr, como respirar, como posicionar o braço, como colocar a palma do pé de forma adequada no chão, de forma que você não lesione. Então, existia um conjunto muito grande de informações que eu nem sabia que existia sobre técnicas de correr. Da mesma forma, quando você começa a estudar para vestibular, concurso, você vê que isso está tão avançado que as pessoas literalmente estão empregando técnicas e mais técnicas de neurociência, focado em aprendizagem, focado em reter mais informações. Os concursandos, as pessoas que estão estudando para vestibular, usam muita técnica. Então, se você vai adentrar nisso de forma grosseira, sem buscar alimentar-se do que a ciência embaseia com evidências, muito provavelmente você vai fazer muito esforço, vai fazer algo provavelmente errado, e a chance de você desistir no curto ou longo prazo é muito grande. Então, tenha os métodos. Saiba buscar os métodos para aquilo que você quer desenvolver. Então, é isso. Eu quis fazer esse vídeo resenha um pouco mais curto do que os anteriores, de modo a privilegiar a ideia central do livro. A conclusão, como eu coloquei aqui, é que esse livro ele vai buscar constantemente trazer insights, não apenas é um livro motivacional de falar você é capaz,
mas ele te dá, sim, bastante informações científicas, vai te dar muitos aconselhamentos de orientações que você pode buscar com um profissional, de livros, de leitura de artigos e demais suprimentos que você pode incorporar para desenvolver esse processo. Então é um livro bem enriquecedor, com uma leitura super fácil, muito didático, a forma como o livro é escrito. Então, resumidamente, viver sem limites, como eu coloquei aqui, significa vivenciar a jornada do herói, aceitar o convite ao desafio, ser testado, aprimorar suas habilidades, vencer a batalha e voltar à realidade transformado pela sua jornada, disposto a passar todo o conhecimento aprendido adiante. Eu fiz essa comparação com a jornada do herói, porque em vários trechos do livro, o Jim, ele usa a metáfora do herói, né? A jornada do herói. E ele fala como isso, quando ainda criança, o ajudou muito a encontrar conforto no processo de aprendizagem. Então, ele se viu literalmente como aprender a aprender é o superpoder dele. Então, nesse caminho de desenvolver o superpoder, ele viu-se, na verdade, diante de uma jornada do herói. E é um caminho semelhante ao que eu coloquei aqui. Se você tem interesse de ler esse livro, é um livro bem interessante, busquei não esgotar todos os temas, até porque é algo que dificilmente conseguiria esgotar em um vídeo. Vou deixar aqui o link de compra da Amazon. Comprando por esse link você vai me ajudar bastante. Se você tem interesse em buscar esse material que eu acabei construindo aqui para fazer esse vídeo, tá de graça no grupo do Telegram. Pretendo colocar inicialmente desse livro e posteriormente dos outros livros que eu já fiz em vídeos passados desse canal. É isso, pessoal. Conto com seu comentário, com seu like, se você gostou, achou interessante, indicações de possíveis livros que eu posso resenhar aqui nesse canal e vamos manter o diálogo aberto para falar sempre sobre temas enriquecedores de desenvolvimento pessoal e que a gente possa estar crescendo junto. É isso, espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Até mais!